Bem, meus amigos, irmãos do Ideal Espírita, que a paz de Deus esteja presente mais uma vez aqui nessa oportunidade que nós estamos tendo de conversar com todos vocês, com todos os senhores, tentando dar a nossa colaboração para podermos, todos nós juntos, transformar esse mundo, essa realidade ainda um pouco difícil que nós vivemos. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, aos colaboradores espirituais, que envolva todos nós nesse clima de paz, de harmonia, de muita tranquilidade, hoje, agora e para todo sempre. Bom, nós vamos abordar um tema que eu fiz uma pesca, vamos dizer assim, na internet, e encontrei um tema interessante, intitulado Julgamento de Jesus. Então nós vamos aí tentar fazer algumas considerações sobre esse tema. Vejam bem, Jesus se encontrava realizando a chamada última ceia. Ali estava ele junto com os seus apóstolos. E eis que ao final da ceia, ele, num gesto de muita humildade, vai ali e lava os pés de cada um daqueles seus apóstolos, daqueles seus seguidores, mostrando ali, mais uma vez, a sua grande humildade, no espírito de alta hierarquia, que era Jesus, o que é Jesus, ali, naquele gesto simbólico de lavar os pés dos seus apóstolos. Ao final desta ceia, dessa reunião, ele segue para o Monte das Oliveiras, acompanhado de Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago. Chegando lá, ele pede a esses três que ficassem aguardando em um determinado ponto, ali de vigia, enquanto ele ia um pouco mais adiante para poder meditar, orar, conversar com Deus. Assim eles ficaram e Jesus seguiu mais para frente um pouco. Depois de um determinado tempo, ele retorna. Quando chega, encontra os três ali dormindo. Jesus os acorda, chama a atenção e diz: mas vocês não conseguem nem ficar acordados, vigilantes por alguns minutos? E eles, claro, os apóstolos ficaram desconcertados. Novamente, Jesus pede que eles continuem ali em vigilância, que ele iria retornar para as suas reflexões. Ele foi. E quando do retorno, ele encontra novamente os apóstolos ali dormindo. Então você já começa a perceber aí, você vê como somos nós, dormindo, invigilantes, na maioria das vezes. Pois bem, eis que, quando Jesus ali se encontrava, chega os soldados do Sinédrio, acompanhado de alguns populares, e à frente ali a figura de Judas Iscariote. Judas chega, se aproxima de Jesus e dá-lhe um beijo na face. Era um gesto onde ele estava identificando para os soldados que não conheciam Jesus quem era o Cristo. E eis que Jesus interroga para Judas e diz: amigo, a que viestes? E este fica em silêncio. Os soldados prendem Jesus, amarram as suas mãos, isso já era noite, e levam para a casa de Anás, um dos sacerdotes do Sinédrio. Este era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote do Sinédrio. Ali, Anás faz um breve interrogatório a Jesus, para logo no dia seguinte, pela manhã, onde Jesus foi conduzido para o Sinédrio,
onde ali se encontrava os 71 componentes daquela assembleia. E ali, agora já na presença de Caifás. E eis que começa ali o interrogatório, perguntando a Jesus se ele é rei. Tu és rei? E Jesus responde: tu o dissestes, você que está dizendo. E os apóstolos, ou melhor dizendo, os membros ali, né, do Sinédrio, os sacerdotes, vão ficando indignados com o comportamento de Jesus. Quando ele diz, por exemplo, que vocês é que estão dizendo que eu sou rei. Quando Jesus diz, por exemplo, que o reino dele não é deste mundo. Então eram afirmações que mexiam, não é? Que tocavam no íntimo desses sacerdotes e que eles não aceitavam. Porque na verdade eles enxergavam Jesus como uma ameaça ao controle religioso, não é? Ao controle até, quem sabe, político daquela região. O que era um equívoco, porque a preocupação de Jesus não era nesse sentido. E eis que o seu inquisidor, né, ou o seu interrogador, vira para a Assembleia e diz que era praticamente quase que desnecessário qualquer tipo de testemunho, porque Jesus já estava no comportamento que poderíamos dizer como réu confesso, usando assim uma linguagem mais moderna. E o Sinédrio, né, toda a Assembleia, acaba concordando na condenação, e essa condenação, claro, era uma condenação à morte. Só que o Sinédrio não tinha poderes para condenar Jesus à morte, ou ninguém à morte. A isso competia só ao Império Romano. E eis que os membros do Sinédrio levam Jesus à presença do governador daquela região, conhecido como Pôncio Pilatos. Só que os sacerdotes eles sabiam que precisavam de um argumento para poder convencer Pôncio Pilatos que Jesus havia cometido crime perante não só a lei dos judeus, mas também e principalmente a lei dos romanos. É bom salientar, lembrar que no processo ali de interrogatório ali no Sinédrio, os próprios sacerdotes convocaram 2 testemunhas falsas, ou seja, para dar um testemunho inverídico. Com isso, para poder deixar claro do crime que eles estavam acusando Jesus. Pois bem, então Pôncio Pilatos também passa ali a questionar Jesus ali no chamado pretório. Os sacerdotes não tiveram acesso àquela sala porque aquela época era uma época de Páscoa. E havia uma cultura ali naquela região, uma tradição, que os judeus não podiam adentrar aqueles ambientes porque eles poderiam ser considerados impuros. Então, coube a Pôncio Pilatos, ali praticamente sozinho, fazer os questionamentos a Jesus. E ele pergunta: tu és rei? E Jesus responde: tu o dissestes. Tu disseste que sois rei. E Pilatos, claro, começa a observar e não vê, ele percebe pela sua experiência, não é? E estava assim praticamente bem claro que Jesus não havia cometido crime algum. Os sacerdotes alegaram a Pôncio Pilatos que Jesus estava incitando o povo a não pagar impostos e se dizia ser rei. Com isso, é claro, não pagar impostos, os tributos a César, e se dizer rei, isso ia, claro, de encontro à figura de César. Isso seria um crime. Só que Jesus em nenhum momento se comportou ou disse algo nesse sentido. Mas os sacerdotes, querendo criar ali, não é, uma trama, foi esse argumento apresentado por eles para poder fazer com que Pôncio Pilatos
pudesse encontrar ali efetivamente um motivo para poder condenar Jesus. Pilatos ficou um tanto numa situação meio difícil, porque sabia e pressentia e percebia a pressão, né, os argumentos que os membros do Sinédrio estavam ali apresentando. E Pilatos, de certa forma, não tinha assim um bom relacionamento com o Sinédrio, porque já em épocas passadas havia acontecido alguns desentendimentos entre eles. Mas Pilatos, tentando buscar uma forma para poder não ser ele, né, considerado responsável ali pela condenação de Jesus ou algo do tipo, ele, sabendo que Herodes estava ali na Galiléia, numa região próxima ali à sua localidade, resolve mandar Jesus à presença de Herodes, para que Herodes também pudesse interrogá-lo e se conseguia perceber, né, algum crime cometido por Jesus. E ali Herodes, claro, poderia condenar Jesus. Eis que Jesus é levado ali à presença de Herodes. Chegando lá, Herodes já tinha ouvido falar alguma coisa sobre Jesus e no seu interrogatório, né, faz basicamente as mesmas perguntas que foram feitas por Pilatos. E Jesus disse mais uma vez, né, eu não sou rei, vocês que estão dizendo que eu sou rei, tu disseste. Então Herodes também facilmente percebeu que Jesus não havia cometido crime algum, aquela figura ali, com uma túnica já suja, rasgada, inclusive pelos próprios sinedristas, era a imagem de uma pessoa assim, humilde, que não oferecia risco nenhum ao Império Romano, ao domínio de Roma, ali aquela região. Ele manda Jesus, né, de retorno a Pôncio Pilatos, dizendo que não havia visto nenhum crime que Jesus houvera cometido contra César. Pilatos então ficou em uma situação mais embaraçada. E os sacerdotes diziam, não é, que se caso Jesus não fosse condenado, Pilatos poderia ser considerado uma pessoa que não era amigo de César. Perdoar Jesus seria dizer que ele não era amigo de César. E diziam isso, falavam, usavam esse tipo de argumento. Pilatos ficava preocupado, até porque Pilatos sabia que os membros ali do Sinédrio tinham uma certa influência na capital, Roma, tinham uma certa influência sobre o imperador, e ele ficou com receio de os sinedristas irem lá a César e criar algum tipo de intriga da figura de Pilatos com o imperador. Então, eis que ele teve a ideia que havia uma prática naquela época, como já era se aproximando ali a Páscoa, de libertar um prisioneiro. Libertar um prisioneiro. E aí, Pilatos manda vir a figura de Barrabás. E eis que é colocado ali à frente do pretório, porque ali à frente do pretório, logo mais abaixo um pouco, estava ali uma turba de judeus e ali alguns membros do Sinédrio infiltrado ali naquela multidão. E Jesus, melhor dizendo, Pilatos, pergunta àquela plateia, né, aquela turba de espíritos que ali estavam, daqueles homens, quem eles queriam que o governador libertasse, Jesus ou Barrabás. E ali os membros do Sinédrio estavam ali infiltrados e começaram a gritar: soltem Barrabás, soltem Barrabás. E aí a população começou a aumentar, né, a amplificar o grito de soltem Barrabás. E aí Pilatos vê-se numa situação extremamente delicada, porque as pessoas dali, os judeus, né, o próprio povo de Jesus, vamos dizer assim, estava escolhendo Barrabás ao invés de Jesus. E isso era uma situação assim delicada. Vale ressaltar que por diversas vezes Pilatos
foi ali próximo aos sacerdotes e retornava para perto de Jesus, fazia mais alguns questionamentos, retornava novamente junto aos sacerdotes. Tudo isso porque Pilatos percebia que Jesus era inocente. Então ele tentou de todas as formas fazer com que Jesus não fosse condenado. Mas, diante de todas as situações que nós narramos aqui, Pilatos viu-se meio que encurralado. E aí oferecia essa possibilidade da escolha entre Jesus e Barrabás, e os judeus ali, junto com os sacerdotes, escolheram Barrabás. E eis aí, Pilatos pergunta agora para aquela plateia: e fazer o que com Jesus? E aí gritaram novamente, crucifica-o, crucifica-o. Isso ali estimulado novamente pelos membros do sinédrio, dos sacerdotes que ali se encontravam. Crucificam! E aí a turba toda gritando: crucificam. Nesse momento, Pilatos vai para aquele gesto tradicional que até hoje repercute na história da humanidade, quando ele vem um de seus súditos ali com uma bacia, vamos chamar dessa forma, de água, e ali ele faz aquele famoso gesto do lavar as mãos, ou seja, que ele estava lavando as mãos, se dizendo que não era responsável pela condenação de Jesus, e essa condenação era de inteira responsabilidade do sinédrio e do próprio povo judeu que estava ali. E assim foi o que aconteceu. Jesus foi levado ali para o seu martírio, foi flagelado, depois foi ali para aquela Via Crucis, como bem sabemos, depois foi ali para o Gólgota, onde era uma região, onde ali Jesus foi crucificado entre chamados dois ladrões, o Dimas e o Gestas. Dimas e o Gestas. Como diz a literatura, os historiadores falam que o Dimas era o chamado bom ladrão e o Gestas era o chamado, entre aspas, aí, o mau ladrão, vamos colocar dessa forma. O Dimas, podemos dizer que era o pecador arrependido, porque Dimas pede que quando Jesus chegasse no reino dos céus, pudesse levá-lo, recebê-lo, algo do tipo. Enquanto que o outro, o Gestas, partia para aquele escárnio, como muitos fizeram, como judeus, como a guarda romana, ali agredia Jesus com palavra, dizia do tipo: tu não és rei, tu não és filho de Deus, então desce daí, salva-te, salva-te. Tu não és filho de Deus? Como é que pode ser filho de Deus que não tem forças nem para se salvar? Então isso era um escárnio, Era assim uma falta de compaixão muito grande para uma pessoa que estava ali numa situação daquela natureza, crucificado. Ali era muita dor. E ali os romanos ainda ofereciam a Jesus vinagre, uma série para que ele pudesse cheirar, beber. Tudo aquilo ali era uma falta de caridade, era um ato muito cruel para qualquer pessoa, e claro, para Jesus também não era diferente. Então, a gente começa aí a perceber que, na verdade, já que nós vamos analisar aqui, estamos tentando analisar o julgamento de Jesus, a gente começa a perceber que, na verdade, o julgamento de Jesus foi um julgamento político. Usando uma expressão mais moderna, um julgamento político. Não foi um julgamento jurídico, um julgamento técnico. Naquela época existia ordenamentos jurídicos, tanto o ordenamento hebraico quanto o ordenamento de Roma, das leis romanas. E esse processo de prisão de Jesus até a sua crucificação, houve uma série de desrespeitos contra esses próprios ordenamentos jurídicos. Por exemplo, no ordenamento jurídico de Roma dizia que ninguém poderia ser preso à noite. E Jesus foi preso à noite. Veja a primeira ilegalidade de todo esse processo. Segundo,
Olha que Jesus, quando foi preso, ele foi levado primeiro à casa de Anás. E ali houve um breve julgamento. Outra ilegalidade, porque o ordenamento hebraico dizia que ninguém poderia ser interrogado, não, mas julgado, se não fosse por toda a Assembleia do Sinédrio, os 71 componentes. Uma outra ilegalidade. Mas uma ilegalidade, o próprio Sinédrio tratou de providenciar 2 falsas testemunhas para condenar Jesus. Então, o nome está dizendo, né? Falsas testemunhas. Isso também ia de encontro ao ordenamento jurídico hebraico e ao ordenamento jurídico romano. Era uma outra ilegalidade. Uma outra ilegalidade que aconteceu também, que o ordenamento romano também determinava que todas as pessoas tinham direito, todos os acusados tinham direito a testemunhas de defesa. E a Jesus não foi dado essa oportunidade de se apresentar alguma testemunha de defesa. Uma outra ilegalidade. Outra ilegalidade. Então você percebe aí nessas breves análises que o julgamento de Jesus foi o quê? Foi um julgamento realmente político. O Sinédrio via em Jesus uma ameaça ao poder que eles exerciam ali perante os judeus daquela região. Como não tinham como incriminá-lo perante César, porque só quem poderia condenar ele à morte, ao extermínio seriam os romanos, eles inventaram, criaram esse artifício, dizendo que Jesus incitava o povo a não pagar tributos, dizia que ele era rei, consequentemente queria tomar o lugar de César ou do imperador, que isso também não é verdade. Então tudo isso foi justamente para poder arranjar um artifício para poder condenar Jesus. Vale uma ressalva interessante, que eu li em um texto, eu achei isso interessante. Quando ele diz que Jesus foi o único condenado na história em que o seu juiz não via nenhum crime cometido por ele, mas que esse mesmo juiz permitiu que o acusado fosse condenado. Imagine só, nos dias de hoje, um juiz, você perante um juiz, o juiz percebendo, entendendo, chegando à conclusão que o réu é inocente, mas ainda assim permite que ele seja condenado e vá à cadeia. Jesus foi o único, pelo menos que se tem conhecimento na história da humanidade, onde o seu juiz, que no caso ali seria Pilatos, percebeu que Jesus era inocente daquelas acusações, mas no entanto permitiu que seus acusadores levassem ele à crucificação, à morte. Isso praticamente deve ser um fato inédito em toda a história da humanidade. Então você vê aí mais uma grande arbitrariedade, reflexo de um mundo de provas e de expiação, de espíritos ignorantes, espíritos atrasados, espíritos motivados por sentimentos menores, por sentimentos mesquinhos, materialistas, e que viam em Jesus uma ameaça ao poder religioso dominante daquela época. E tentaram incutir também, colocar ali naquele processo, que também podia ser uma ameaça ao poder político, dominante da época, no caso, Roma. Então vejam só a que ponto chega a crueldade da humanidade. Vemos hoje, nos dias atuais, não uma pessoa levada à crucificação propriamente dito, mas vemos muitas vezes pessoas darem testemunhos falsos para poder incriminar, para poder prejudicar alguém, levantar uma calúnia, que é um crime, que é uma agressão não só às leis humanas, mas principalmente é uma agressão às leis divinas. Sabemos que o mundo, o universo, o cosmos é regido por leis que compõem o código divino. E essas leis têm como objetivo justamente manter o equilíbrio do sistema, manter as coisas funcionando na sua mais perfeita ordem,
mantendo as coisas no seu perfeito equilíbrio e com o objetivo, claro, de produzir um processo evolutivo não só de nós na condição de espíritos encarnados aqui na Terra, mas todo o processo evolutivo do planeta, do universo, do cosmos, porque sabemos que esse processo de crescimento, de aprimoramento, ele segue, né? Ele pode ser considerado infinito. E tudo isso lastreado pelo amor, pela misericórdia de Deus para conosco, para toda a sua criação. Mas espíritos ainda atrasados, ignorantes, acabaram por condenando o chamado Salvador da humanidade. Porque Jesus, ele sim era efetivamente o Salvador da humanidade. Como de fato, ele, mesmo depois de morto, de crucificado, passados-se 2000 anos, ele ficou muito mais conhecido do que quando estava vivo, ou encarnado, melhor dizendo. Vejam só, tamanha profundidade, tamanha a verdade que estava se consubstanciado nos ensinamentos de Jesus. E hoje permanece, perdura e só cresce. Só cresce. Ficou muito mais conhecido agora, mais do que àquela época. Então percebam aí vamos dizer assim, a profundidade, né? O argumento sólido, as ideias realmente concretas de Jesus, tanto é que está aí repercutindo até os dias atuais. Nesse processo de julgamento, retomando um pouquinho aí, voltando um pouquinho, 2 pontos que merecem assim um comentário. Primeiro comentário é justamente acerca da atitude de Pôncio Pilatos de lavar as mãos. Lavar as mãos. Ele que tinha ali o poder decisivo para poder condenar ou inocentar ou absolver Jesus. Mas foi o que ele fez? Ele lavou as mãos. Achando que com isso ele estava se libertando. Estava se libertando daquela situação que ninguém poderia acusar a ele de que foi ele o culpado pela condenação de um inocente. Narra a literatura espírita que por conta daquele gesto, Pilatos teria desenvolvido um transtorno chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então sempre que ele lembrava daquele momento da figura de Jesus, ele ia lavar as mãos. Aquilo ficou gravado no seu inconsciente. Por quê? Porque ele infringiu uma lei divina. Onde está escrito as leis de Deus? Questão 621, se não me falha a memória, de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem na consciência. Então estava na consciência, ali nas profundezas da consciência de Pilatos, esse conhecimento. Mas ele não dá ouvidos. Tanto é que também a própria literatura espírita fala aqui posteriormente, se não falha a memória, acho que é Amélia Rodrigues, não é? E nos informa que posteriormente Pilatos havia suicidado-se, jogando-se na cratera de um vulcão ali na região da Suécia, porque a sua consciência o estava acusando. E lavar as mãos, como poderíamos trazer isso para nós? E eu aqui anotei 4 pontos. Primeiro, passividade perante a injustiça. A nossa passividade diante de injustiças que nós assistimos a todo momento. Foi a postura de Pilatos, a passividade. Não é? O indivíduo não fazer nada para tentar pelo menos amenizar ou corrigir uma possível injustiça. Isso representa, esse lavar as mãos, representa esse tipo de comportamento de nossa parte. Um outro aspecto, o medo de cumprir um dever de ofício. Isso também acontece. É obrigação do indivíduo, como está dizendo, uma obrigação de ofício. No entanto, o indivíduo não cumpre. Ele é pago para aquilo, ou o cargo do qual ele está ali ocupando, lhe obriga a ele tomar aquela atitude, um dever de ofício. No entanto, ele não assim se comporta. Falta-lhe a coragem para tomar uma postura que ele sabe
que vai lhe levar de encontro muitas vezes à grande maioria, e com medo de ser prejudicado, de ser criticado, muitas vezes a pessoa ou nós recuamos. Um outro aspecto, execução de um plano equivocado de poder temporal. Ali, na verdade, havia o quê? Um plano de poder do Sinédrio. Como Jesus era visto como um líder, começou a ser visto pelos judeus como um líder, e o Sinédrio começou a perceber, via em Jesus uma ameaça ao poder que o Sinédrio tinha naquela região sobre os judeus, eles tramaram toda aquela situação justamente para poder eliminar Jesus e se perpetuarem no poder. Ou seja, seria um plano de poder. Ninguém estava ali, na verdade, preocupado com o bem-estar da humanidade, com o bem-estar do povo judeu, com o bem-estar do povo romano. Não essa era a preocupação. A preocupação era se manter no poder. Isso nós vemos muito hoje, principalmente na política, não só no nosso país, mas pelo mundo afora. Planos de poder. A pessoa ou os políticos traçam determinadas estratégias, ludibriando muitas vezes, enganando a população, dizendo que aquilo é para o bem da coletividade das pessoas, mas na verdade, por detrás, está ali a intenção de se perpetuarem no poder. Um outro aspecto, ignorância em face dos mecanismos de justiça da lei natural. Ou seja, o desconhecimento, vamos dizer assim, o desconhecimento das leis da vida. Embora que na questão 621 no livro do Espírito diz que a lei de Deus está na consciência de cada um, mas está ali no nível de inconsciência, está ali meio que adormecido. Partindo desse ponto, então podemos colocar nessa condição, que é uma certa ignorância, por desconhecer, não saber que existem leis que estão acima de qualquer determinação humana. Naquele interrogatório de Pilatos para com Jesus, e Jesus muitas vezes ficou calado, algumas vezes ficou calado, pouco argumentava. Pilatos diz: você não sabe que eu tenho poder para poder te condenar ou te absolver? E Jesus disse: você não tem poder sobre mim, exceto aquele poder que o Pai, ou seja, Deus, está permitindo. Ou seja, Pilatos desconhecia, não sabia que existia uma lei divina, uma lei superior, que permitia que aqueles fatos pudessem estar ocorrendo. Aí está, claro, ratificando inclusive, essa onipotência, onisciência, essa onipresença de Deus. Por quê? Porque Deus está presente em tudo, percebe a tudo, nos envolve, não está ausente em momento nenhum. As suas leis estão aí, vigorando mais do que nunca. E são leis imutáveis, não se alteram, não se modificam. E ninguém pode escapar ao império dessas leis. Ninguém pode fugir. Tentamos negociar com Deus, com a nossa consciência, tentamos buscar uma válvula de escape, tentamos muitas vezes sair ali por uma tangente, mas é um equívoco. Porque ninguém consegue fugir, escapar ao império das leis divinas. Não se consegue. Você não consegue enganar as leis de Deus. O indivíduo se engana. É o que aconteceu ali com os sacerdotes, é o que aconteceu ali com Pilatos, que aconteceu ali com todos aqueles acusadores. Foi esse equívoco. Então eles, de certa forma, desconheciam ou desconhecem essas leis supremas. Mas isso não inocenta o indivíduo, porque ele podia alegar: mas eu não conheço. Para começar, as próprias leis romanas que eu mencionei aqui, e as próprias leis do ordenamento jurídico hebraico, eles quebraram. Não precisamos nem levar a discussão para um nível de compreensão maior, falar das leis de Deus, das leis naturais, das leis da vida. Eles estavam quebrando as leis menores. Leis menores que eram justamente essas leis humanas. Claro, estavam também quebrando, desrespeitando essas leis que compõem o código divino, essas leis naturais.
Então esse gesto de Pôncio Pilatos, ele representa, certo, uma série de comportamentos nossos no nosso dia a dia. Eu pontuei aqui 4 pontos, mas poderíamos chegar a outros entendimentos, a outros lavar as mãos que nós fazemos continuadamente. Muitas vezes, um exemplo assim bem comum, na criação dos nossos filhos, quando nós nos deparamos, ou quando os pais se deparam muitas vezes com um determinado filho um pouco mais difícil, que se dá muitas vezes inúmeros conselhos, ele não obedece, né, ele insiste, persiste naquele erro. Eu mesmo já ouvi, vocês devem ter ouvido, muitas vezes a pessoa diz, eu não vou dizer mais nada, lavo minhas mãos, ou seja, deixa o filho à própria sorte. Muitas vezes as pessoas falam isso, eu já ouvi isso por diversas vezes. Isso é lavar as mãos. Lavar as mãos. Porque a gente não pode desistir dos nossos filhos. Deus não desistiu, não desiste e não desistirá de nenhum de nós. Podemos citar aí o espírito mais rebelde. Vamos usar a figura, né, de Pôncio Pilatos. Deus não desistiu de Pôncio Pilatos. Deus não desistiu de Adolf Hitler. Deus não desistiu daquele criminoso mais cruel que você tenha conhecimento. A questão é que cada um vai sendo tratado de acordo ao nível de consciência e de acordo ao nível evolutivo do qual ele se encontra. Porque nós sabemos que estamos numa escalada evolutiva. À proporção que nós vamos amadurecendo, que o tempo vai passando, nós vamos ampliando o nosso nível de consciência, a nossa percepção da vida, naturalmente também a própria cobrança, ou melhor dizendo, a responsabilidade vai aumentando sobre as nossas cabeças. Por exemplo, quanto mais a liberdade, maior a responsabilidade. Isso nas próprias leis humanas e na lei divina, principalmente. E o outro acontecimento importante que eu falei que foram 2. O lavar as mãos de Pôncio Pilatos. O outro, a escolha, quando foi colocado ali a figura de Jesus e a figura de Barrabás. E eis que nós, vamos colocar dessa forma, tivemos a opção de poder escolher. Nós sabemos que nossa escalada evolutiva, nós estamos no patamar hominal, ou seja, na fase da razão. No nível de consciência que nós nos encontramos, em relação aos outros níveis de consciência que nós já passamos, o grande diferencial é justamente a razão, o poder escolher, fazer uso do livre-arbítrio. E aí, de posse desse livre-arbítrio, de posse desse poder escolher, tivemos ali a oportunidade de escolher em Jesus, o Salvador, vamos colocar dessa forma, e a figura de Barrabás, o chamado ladrão. E o que foi que nós escolhemos? Escolhemos a figura de Barrabás. Abrimos mão do espírito de maior hierarquia que se tem conhecimento que pisou na face da terra. Aquele espírito que detinha um conhecimento que ultrapassava os limites do cosmos. Aquele espírito que tinha efetivamente uma intimidade com a inteligência suprema que era Deus, ou que é Deus. Aquele que conhecia os meandros da alma humana como ninguém. Aquele que tinha o poder de curar. Aquele que tinha o poder de prever o futuro. Aquele que tinha o poder de andar sobre as águas. Aquele que tinha o poder de transformar água em vinho. Aquele que tinha o poder de multiplicar os pães. Este que falava de amor, de fraternidade, de perdão. Abrimos mão desse homem. Abrimos mão desse espírito chamado Jesus e optamos pela figura de Barrabás. Um filho de Deus também, que está numa escalada, numa caminhada evolutiva como eu, como todos vocês. Mas ainda estava num patamar muito aquém, mas muito aquém, não se pode nem comparar
com Jesus. E nós escolhemos a figura de Barrabás. E na vida, uma das leis naturais que existe no Código Divino é a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Então fizemos uma escolha. Naquele momento daquele julgamento, fizemos uma escolha. Qual foi a nossa escolha? Barrabás. E aí o efeito da lei, né, de ação e reação, nos encontramos aqui hoje, em pleno século XXI, enfrentando ainda inúmeros problemas, inúmeras mazelas, das mais diversas variantes, justamente, podemos dizer assim, por causa daquela escolha. A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Então está aí o reflexo dessa escolha, de optar pela figura de Barrabás. E a escolha, fazendo uma analogia agora à nossa própria vida, como eu fiz aqui, não é? Falando do lavar as mãos de Pôncio Pilatos, vemos aí agora também o nosso comportamento, nas nossas escolhas do nosso dia a dia. O ser humano, nós que nos intitulamos como seres racionais, espíritos que têm, ou animais que têm um determinado conhecimento, consumimos, fazemos uso muitas vezes de substâncias tóxicas, gastamos nosso recurso muitas vezes, o nosso dinheiro, para absorver essas substâncias, consumir essas substâncias, sabendo que vai comprometer a nossa vida, e logo depois temos que novamente agora, não é, despender mais recursos financeiros, despender mais tempo para recuperar aquela saúde que nós perdemos, em decorrência da nossa escolha. Escolhemos, muitas vezes, comprar além do que nós podemos. Devemos procurar fazer algum tipo de economia, porque não sabemos muitas vezes o dia de amanhã. E aí as pessoas saem para esse consumismo materialista, né? Vamos dizer assim, essa meio que redundância, esse consumismo que hoje a humanidade está passando. E aí nos endividamos, e eis que, chegando à frente, surge algo inesperado e pega-nos de forma desprevenida. Por quê? Porque muitas vezes nós não soubemos utilizar aqueles recursos econômicos que nós tínhamos há algum tempo atrás. Uma outra escolha equivocada. Escolhemos muitas vezes os valores efêmeros, vamos à busca dos prazeres efêmeros em detrimento daqueles valores que nós poderemos levar para até o fim de nossas vidas e, claro, para após, além túmulo. Mas escolhemos muitas vezes os prazeres imediatistas. Os prazeres chamados mundanos, em detrimento daqueles valores que nós levaremos depois de desencarnar. Ou muitas vezes, se nós não quisermos chegar a esse entendimento, muitas vezes até na própria juventude, cometemos uma série de equívocos, comportamentos equivocados, que vão comprometer a nossa velhice. Porque nós não podemos, para aquele que vai chegar a essa idade. Porque muitas vezes sabemos que não vamos muitas vezes mantermos jovens, com corpos saudáveis, não é, fortes. Com o passar do tempo, o corpo vai envelhecendo. Nós sabemos disso. Vamos chegar à chamada terceira idade e começam a surgir os problemas de saúde. A pessoa sabe disso. O jovem, ele sabe disso. Só que ele não tem aquela consciência. Joana de Ângeles já disse: não basta só saber. É preciso ter consciência do que se sabe. Então o jovem, ele sabe. Quando ele não se prepara, não prepara o seu futuro, quando ele procura estudar,
preservar sua saúde, ser previdente, ser cauteloso, porque sabe que adiante poderá vir ali ou um problema de saúde, ou muitas vezes, muitas vezes até na própria juventude, mas muitas vezes problemas que vão surgir com a idade mais madura. Ou seja, o indivíduo se comporta como se não fosse envelhecer, por exemplo. Veja só a incoerência. Então, repetindo o que Joana de Ângeles disse. Não basta só saber, é preciso ter consciência do que se sabe. Então, diante dessas reflexões que nós estamos fazendo aqui, o julgamento de Jesus, podemos agora fazer um julgamento de nós, de cada um de nós, mas com um cuidado importante. Jamais permitir que o sentimento de culpa se instale em nosso íntimo. Reconhecer, claro, os erros que cometemos e a partir daí não mais repeti-los. É necessário uma primeira análise, vamos dizer assim, um julgamento, mas não podemos ficar presos a isso, porque o sentimento de culpa pode se instalar e aí vai ser extremamente danoso. Até porque nós, eu, você, somos espíritos imperfeitos. A todo momento nós estamos cometendo erros equívocos. Erros equívocos a todo instante. Mas podemos, sob a luz de Deus, sob a luz aí desse manancial que traz o Evangelho, sobre esse conhecimento, de posse desse conhecimento, poderemos começar a ressignificar a nossa vida e redirecionar os nossos passos, fazendo uma análise tranquila, para que possamos construir agora um futuro diferente. Porque o passado não podemos mudá-lo, já aconteceu. Certo? O tempo, é até bom ressaltar isso, o tempo ele é psíquico. Não existe o passado nem o futuro, existe o presente, o aqui e o agora. O passado serve para reflexo, ou melhor dizendo, para reflexão, para que a gente possa fazer uma análise, referências históricas, algo do tipo. Mas o que vale é o presente, e a depender do que nós estejamos fazendo no presente, vai se refletir no futuro. Então tudo isso, a doutrina espírita, os ensinamentos do Cristo nos trouxeram para cada um de nós. Então nós temos que aproveitar esse momento. Precisamos aproveitar cada instante. A vida, meus irmãos, de certa forma, ela é curta. Passa muito rápido. E aí desencarnamos e o espírito retorna à pátria espiritual, faz uma análise daquilo que ele fez enquanto na sua última encarnação e percebe que muito tempo da sua vida foi desperdiçado com situações que não trouxeram nada de concreto em termos positivos para a sua construção, para o seu processo evolutivo. Então, meus irmãos, ficamos por aqui nesses nossos comentários, nas nossas reflexões sobre esse julgamento que marcou a história da humanidade, o julgamento de Jesus, a importância de Jesus tão grande que dividiu a história. Os historiadores tiveram cuidado de dividir antes de Cristo e depois do Cristo. Tamanha a importância, tamanho o reflexo dos ensinamentos de Jesus, do seu posicionamento, dos seus exemplos no comportamento da humanidade. Que Deus, enfim, nos abençoe e que Jesus continue nos iluminando hoje, agora e para sempre.